Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes, hoje é dia 14 de fevereiro de 2020. Na descrição vocês encontram o link para esta matéria que contém este vídeo, gente. Neste vídeo vocês vão ver quem de fato é o verdadeiro PT. Pessoal, não esquece, na descrição do vídeo também você vai encontrar conta bancária para aqueles que querem apoiar o canal, nos ajudar, colaborar, dando uma forcinha para a gente continuar esse trabalho aqui, tá certo? Bom, todo mundo já sabe que o Hans River foi chamado para depor na CPMI das fake news. E foi chamado pelo próprio PT. O inacreditável é que quando o cara chegou lá, o PT esperava uma coisa e acabou encontrando outra. E resultado dessa história? Quando o cara começou a mostrar o podre do PT, mesmo antes de começar a sessão, os próprios petistas que convocaram o cara começaram a atacar o cara. Vocês vão ver nesse vídeo aqui quem é o PT de verdade, gente. Se você é petista, eu aconselho, não sai não, para você conhecer o que o PT faz com aqueles que não andam segundo a sua liturgia. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperte o sininho das notificações. Lembrando a nossa campanha para ajudar a registrar o Aliança pelo Brasil. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link www.aliancapelobrasil.com.br. E você vai entrar, preencher, imprimir. Uma vez imprimido, leva no cartório de notas, reconhece, firma, assina, envia para os Correios, ou você pode também, levando com seu título de eleitor, leva para o cartório eleitoral para enviar. Gente, vamos à matéria. Nos Correios pega o título de rastreamento. Olha só, gente. Sincericídio é a palavra que é usada aqui. Ó. Sincericídio transforma CPMI fake em BBB. Olha só, vamos lá. Fofoca, personagens canastrões, gente em busca de holofote e, claro, assédio sexual. Parece roteiro de um reality show de quinta categoria, mas estamos falando da CPMI das fake news, uma questionável comissão parlamentar fomentada pelos partidos de esquerda com o notório objetivo de desgastar o governo Bolsonaro. Com o beneplácito do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Como acontece no BBB, houve uma guinada. A testemunha Hans River Rio Nascimento, convocada pelo deputado Rui Falcão do PT de São Paulo, presta atenção, foi o PT quem convocou, gente, surpreendeu a todos dizendo que havia feito a campanha para o próprio Rui Falcão e mais 12 petistas. A despeito do seu visual de ator pornô chanchada dos anos 70, Hans River destruiu por completo a credibilidade da CPMI, não sem antes acusar a repórter da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, aquela que o pai, que tem aquela revista Brasileiros, alguma coisa assim, né, recebeu 1.599.000 da Odebrecht, pois é, né, através pelo PT, né, pois é. De lhe propor sexo em troca de informações sigilosas da empresa de marketing eletrônico, IECO. Olha aí! Onde Hans trabalhava na época? Imediatamente a grande imprensa se uniu na tentativa de destruir a imagem da testemunha, num repeteco do caso Francinildo, caseiro que em 2006 denunciou outro petista graúdo, o então ministro da Fazenda, Antônio Palocci, né? Ou seja, é uma prática já comum do PT, né? Se alguém denuncia, eles detonam, ou o caso Celso Daniel, que todo mundo já sabe. A mídia já taxou Hans River de desonesto, misógino, periférico, etc. Como sempre. Se Hans era tão pouco confiável, por que o deputado petista o convocou? Pergunta bem interessante, né? Vocês vão ver o que ele faz ali, gente, os petistas fazem. Agora, é uma pergunta bem interessante. Se o cara não era de confiança, por que chamar ele? Simples. Porque falar de Bolsonaro contra Bolsonaro não importa se é verdade ou mentira. E como esse mesmo personagem, que foi a principal fonte da matéria mais polêmica que a Folha de São Paulo publicou no período eleitoral, tem credibilidade quando pauta uma matéria no maior jornal do país e já não tem mais quando confessa que foi vítima de acesso. Ou seja, lá teve crédito, aqui não tem. Estranho, né? Dois pesos, duas medidas. O curioso é que apesar de tê-lo convocado,
O deputado Rui Falcão foi o primeiro a pedir, Rui Falcão quem convocou, foi o primeiro a pedir que a sessão fosse fechada, sem a presença da imprensa. Ainda mais surpreendente foi a reação do depoente, que contestou o petista e exigiu que a sessão fosse aberta. O tal Hans é marrento. A pergunta, né, gente, por que o PT sempre quer fazer as coisas escondidinho, né? Se isso aqui não fosse aberto, talvez a gente não tivesse conhecimento dessa pilantragem toda. Como alguns episódios do Big Brother, a sessão foi show de baixarias. Antes mesmo do início, já houve acusações de racismo contra a testemunha. E como sempre acontece ao se verem acuados, os petistas se esquecem da defesa dos negros, dos trabalhadores, como Francinildo, e partem para o vale tudo, inclusive questionando a credibilidade da testemunha que eles próprios convocaram. O senador Rogério Carvalho, PT, chegou a pedir aos berros a prisão da testemunha. O cara é convocado pelo PT e chega lá e do próprio PT ainda pede a prisão do cara, gente? Continuando aqui. Onde foi que eu parei? Aqui, a prisão da testemunha. Antes que ele sequer iniciasse o depoimento. Vai entender. A verdade crua é que falta ao PT a altivez necessária para investigar ou questionar quem quer que seja. Quem organizou e se beneficiou do maior... Quem organizou e se beneficiou do maior esquema de corrupção da história da humanidade não tem a autoridade para inquirir ninguém, nem mesmo um canastrão como Hans River do Rio. Vamos aqui ao vídeo bem interessante para vocês, gente. Vamos lá, se liga aqui, presta atenção aqui. A presente reunião destinas à oitiva do senhor Hans River do Rio Nascimento. Tem um requerimento com Vossa Excelência, que interessante. Para que, dada a relevância da testemunha que vamos ouvir, eu estou requerendo que essa sessão pudesse ser fechada, só com a presença dos parlamentares e dos assessores cadastrados. Após eu ler o expediente, eu vou colocar para o plenário decidir. Tá bom. Presidente, com todo respeito ao deputado da oposição, nós entendemos que, por mais que a ação trabalhista dele tenha tramitado em sigilo e ela tenha sido dado conhecimento, esse documento foi dado acesso aqui aos parlamentares, mas isso não inibe, até porque ele está acompanhado do advogado dele, de falar e de responder aos questionamentos. Eu acho que todos e todas nós que estão aqui adoraríamos que a sessão fosse pública. Acho que ninguém tem mais interesse do que nós, que compomos a comissão, de que seja dada publicidade às discussões que se efetuam aqui. Mas existe uma questão muito objetiva. Por mais que jornalistas tenham tido acesso, enfim, não importa, o judiciário decretou o sigilo sobre esse processo. E tornar a sessão pública seria limitar a nós, parlamentares, de fazer perguntas que tenham referência a informações que estavam nesse processo. Assim, desculpa falar, gente, eu concordo com a senhora, entendeu? O que está rolando aqui nessa situação, o que está acontecendo nessa situação, quando eu fui cumprimentado pelo Gabeira que está aqui sentado aqui, ele me chamou de favelado. Entendeu? Mentira. Você me chamou. Eu tenho cara do quê? Só porque eu sou negro? Eu menti? Peraí. Eu menti. Eu tô mentindo? Me chamou de periférico. Agora o negócio é o seguinte. E outra coisa. Você mentiu duas vezes. Outra coisa. Isso não é abuso não, porque eu falei no pé do ouvido dele que eu fiz a campanha política dele, ele tá atacado. Olha, eu vou levar a votação. Agora é o seguinte. Rapidamente, eu vou levar a votação no plenário para decidir se nós vamos escolher o depoimento em sessão secreta ou pública. Nós tivemos. É fato que nós não começamos ainda a oitiva do nosso... nem começaram, hein? Hans River. Mas nós tivemos, nesse pouco tempo em que a comissão está aberta, uma denúncia gravíssima de um parlamentar praticando um ato de racismo contra o nosso depoente. Talvez, Sr. Hans, pela sua cor da pele, talvez pelo seu cabelo, questionaram se Vossa Excelência era favelado. Um racismo na comissão parlamentar. Está com o deputado. Cala a boca você. A palavra para discutir, a palavra do deputado Eduardo. Eu tenho que ser consultado.
foi pra discutir cabelo. Discriminar, aí eu tenho que ser consultado. E fica aqui, me chamou de favelado. Jamais o Rui faria isso. Meu querido, eu não lhe conheço, mas eu conheço ele. Jamais ele faria isso. Por quê? Porque nós na mesma trincheira. Não tô falando. Trincheira. Eu tô falando. Meu querido, ele não está aqui na condição de convidado. Ele está aqui na condição de convocado. E, por favor, respeite os parlamentares e esta casa. O senhor não tem o direito a falar agora. Você não tem o direito de falar agora. Você não tem o direito de falar agora. Você respeite o parlamento. Estão intimidando o depoente. Presidente, estão intimidando o depoente. Que absurdo. É verdade. O PT está com muito medo. Se não houver respeito, eu vou pedir que o senhor decrete a prisão dele imediatamente. Ele chama a testemunha, gente. Para deliberar, invocando o artigo 148, seu inciso 1º, que diz: no dia previamente designado, se não houver número para deliberar, a comissão parlamentar de inquérito poderá tomar depoimento das testemunhas ou autoridades convocadas, desde que estejam presentes o presidente e o relator. Como o presidente está presente e a relatora está presente, defino que a reunião passa a ser aberta com a presença de assessores e da imprensa e do povo em geral. Pela ordem, presidente. Presidente. Pela ordem. Bom, finaliza. Gente, vocês prestaram atenção aqui, tem alguns aspectos interessantes aqui. Eu já desliguei, era pra ter voltado, agora já foi. Temos alguns aspectos interessantes. Primeiro, você vê o seguinte, a sessão não tinha nem começado e o próprio PT que chamou a testemunha já estava intimidando a testemunha, já estava, pedindo até prisão da testemunha, né? Agora eu achei interessante, foi o camarada pedir respeito, né? Você respeita essa casa, respeita... Sabe o que é interessante nessa? Quando eu vejo eles falando isso, eu fico abismado, gente, pelo seguinte. Eles lá dentro é que, na verdade, tinham que nos respeitar. Porque eles lá dentro nos representam. Não somos nós que representamos eles lá. Quando eles dizem me respeite, eles estão dizendo assim, ó, você que é o nosso patrão, respeite nós que estamos sacaneando vocês. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando você vê um deputado desse dizendo respeite esta casa, mas não respeita a pessoa que está lá sentada, ele está cometendo um ato absurdo. Porque aquela casa, ele diz assim, respeite esta casa. Para começar, essa casa é nossa. Esta casa é nossa, o Senado é nosso, a Câmara é nossa. Só para começar. Então, se alguém tem que respeitar alguém, não é o cara, é eles parlamentares. Porque eles estão lá pagos com o nosso, somos nós quem pagamos o salário deles. Então quando o senhor Rui grita lá, respeite esta casa, ele primeiro teria que respeitar o cara lá sentado, porque é o dinheiro daquele cara lá sentado, que foi chamado como testemunha, que paga o salário dele. Ou seja, há uma inversão de valores no nosso Congresso. Eles se acham todos poderosos, quando na verdade eles deveriam respeitar e atender os anseios da população. E ao contrário, somos nós que temos que baixar. Nós votamos neles, nós pagamos o salário deles, nós colocamos ele lá e somos nós que temos que ser submissos. Essa é a ideia de governo petista. Então nós vimos ali intimidação. Você viu quando ele falou lá a questão do Gabeira, né? Chamando ele de periférico. O Gabeira ficou né? Começaram a ficar nervosinho, tudo, né? Vocês viram lá que ele... Gente, o cara fala ali na boa, na xincha, ó. Eu falei no pé do ouvido dele que eu fiz a campanha dele ficou com raiva. Agora por quê? O PT, gente, tava contando com essa sessão, achando que esse cara ia lá e ia falar, meter a lenha no Bolsonaro. Você vê que não há nenhuma intenção do PT em resolver o problema ali. Essa CPMI é uma farsa bem montada. Porque se eles estivessem procurando realmente resolver problema de fake news, eles teriam ouvido a testemunha, teriam anotado tudo e teriam ido correr atrás para ver para confirmar ou não o que ele disse. Não, mas no primeiro momento que se fala em campanha do PT, no primeiro momento em que se fala a campanha do Rui Falcão, né? Porque não tá nesse vídeo, tá num outro que a gente trouxe aqui.
durante o depoimento, o cara dá uma encarcada no Rui Falcão, quando o Rui Falcão tá falando com ele lá, ele dá uma encarcada, diz até que o Rui Falcão sabia, porque ele informou ao Rui. Então, veja, pessoal, que o PT não tem a menor intenção, ou melhor, essa CPMI não tem a menor intenção de resolver nada. Sabe qual é o objetivo dessa CPMI? O objetivo dessa CPMI é atacar o governo Bolsonaro, simples e unicamente. Você pode prestar atenção no seguinte, ontem o Sérgio, quinta-feira, foi quarta, gente? Sérgio Moro foi lá na Câmara. O que aconteceu com o Sérgio Moro na Câmara? Uma falta de respeito tremenda por parte dos parlamentares. Principalmente daquele Glauber Braga, né? Agora então conhecido como desqualificado. Deputado desqualificado. Nós temos o DPVAT, agora temos o desqualificado, né? E o cara literalmente o que ele faz? Ataca verbalmente. Como aconteceu aqui. Os mesmos modus operantes. A testemunha eles esperavam uma coisa. Quando o cara abre a caixa preta do PT e expõe a podridão do PT, aí os petistas entram nos cascos. Se falasse mal do Bolsonaro, aí não. Ninguém poderia tocar um dedo na testemunha. Mas falou da verdade que o PT esconde, aí não. Aí partem para agressão, para o racismo, né? Como a gente viu, para intimidação. Esse é o PT, gente, que nós conhecemos. Sem nenhum problema. Esse é o PT que quer governar o Brasil. Quer dizer, olha o respeito que ele tem pelo camarada ali. Nenhum, zero. Antes de começar a sessão, os caras já estavam querendo acabar com a sessão. Outra coisa, você vê que quando o Rui Falcão percebeu que tinha dado um tiro no pé, o que ele pede? Uma sessão fechada, para não ter repórteres, para não ter ninguém, para não ter imprensa. Ou seja, quando é o Bolsonaro, não, porque o Bolsonaro quer cercear a imprensa. Agora, quando é eles, não, é porque é sigilo disso, é sigilo daquilo, não sei o quê. Você vê que interessante, né? E aí ele tentou o quê? Quando ele viu que tinha feito merda, ele falou, pô, vamos tentar bloquear isso aqui, vamos fazer uma sessão fechada, ninguém vai ver o que vai acontecer aqui dentro. O pau pode cantar. Só que, fim das contas, a sessão foi aberta para azar do PT. A melhor coisa que o PT teria feito era ter levantado e ter ido embora, mas não, né? E aí a gente viu no que deu. O cara conta, né, a forma que a mocinha lá, a Patrícia, tentou arrancar dele informações, né, através de um sexozinho básico. E também a gente descobriu ontem, que eu nem sabia disso, mas a gente encontrou uma matéria antiga e o Eduardo Bolsonaro trouxe de volta, né, um vídeo da delação do Palocci, do Marcelo Odebrecht, aonde o pai, Hélio Campos Melo, dono então de uma revista lá nos meados, não sei se foi 2006 ou foi 2004, recebeu propina, din-din, dinheiro, patrocínio disfarçado ali, o negocinho, uma verbinha, 1.599.000 do PT através da Odebrecht. Então, depois nós temos a própria Patrícia dizendo, e eu trouxe esse vídeo também, quando ela diz, eu sou petista, eu voto no PT, sempre fui PT e vou ser PT e acabou, sou PT e acabou. Sou de esquerda, sou esquerdista e acabou. Ou seja, fica bem claro, gente, nesse momento que não há imparcialidade, que a parcialidade total, ela é beneficiária direta do PT. O PT foi beneficiário dos disparos de massa, estão tentando contornar e jogar para cima do Bolsonaro, como é de praxe. A casa tá caindo, essa CPMI, gente, tinha que acabar, já perdeu a crença. Ó, nós temos aí parlamentares que levaram provas contra Bolsonaro que se descobriu depois que eram fakes. Ou melhor, na própria, né, na CPMI descobriu que era fake. Ou seja, já virou bagunça. Essa CPMI das fake news é uma fake news é uma fake. Acabou. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.